Medalha have another question. Yes. Coach. Vandinho, eu vou falar em português, você traduz, tá? Queria saber se no tempo que ele foi técnico de college, principalmente na BYU, se ele trabalhou com jogadores brasileiros e qual era o comportamento desses jogadores, se ele lembra de alguém. Eu sei que ele teve lá o próprio Baby, não sei se foi nessa época, foi um pouquinho antes. Teve alguns outros jogadores, acho que em Washington também ter tido. Se ele lembra de alguém e qual era o comportamento desses jogadores brasileiros. Pelo que eu sei, assim, eu vou falar para ele, mas pelo que eu sei, ele trabalhou recentemente e não tinha nenhum brasileiro. Ele teve aquele jogador que fazia muito ponto, o chutador, esqueci o nome dele, fazia 40, 50 pontos lá na BYU. So coach asked if you had a chance to work with any Brazilian players at the BYU or whatever you went to in college, and how they react, you know, when working with you. We had one of your guys that got drafted by the Toronto Raptors. He was. It was Bruno. Started with an A. Last name started with an A. Anyway, we had him in pre-draft in Portland. Araujo. Gosh, I always. Araujo. Yes. Okay. Had him. Worked with him a little bit, but I really haven't had a lot of Brazilian players, to be honest. Ele falou que ele quando teve o pré-draft medalha, o Baby foi fazer um workout lá em Portland e ele trabalhou com o Baby lá um pouco. Mas fora isso, ele não trabalhou com nenhum assim outro brasileiro, não. Bob, did you work with Jim Fredette? No, he was gone when I got there. Oh, okay. No, he had left the year before. I think he left in 2012 or whatever. Yeah, I just missed him. Ok. Mais alguma pergunta por enquanto? Ô, Vandinho, é o Hudson. Eu queria saber dele qual é a diferença, por exemplo, do college na universidade e na NBA dos jogadores. Se eles malham individualmente, se é coletivo, se depende da necessidade que ele vê, se eles malham em grupo todo dia, ou ele que escolhe os caras que precisam melhorar, ou a comissão, como que funciona isso? So coach, like he's asking like a question like how it works when you're in college and in the NBA. I think that, you know, I think you're gonna answer his question when you're talking about how it works in the NBA, right? Because he's asking, like I said, how do you know, how do you work on them on college? Like it's an individual or is a team, or like in the NBA, how you do, you know, with the guys who played, you know, did you know what I mean? I think if we go into the other, you know, part, you know, of, you know, that you're gonna, you know, answer that question. It's a lot different in the NBA because you have players that are anywhere from, 18, 19 years old to 40 years old. So all their needs are a little bit different. Então, na NBA, Hudson, é bem diferente, que ele trabalha numa faixa de entre 18 e com os veteranos, que chega até 38, 40. Então, é muito diferente o college de NBA, que ele ele pega uma faixa bem grande. E ele vai explicar agora como é que ele trabalha na NBA, você vai ter uma... So explicar legal essa pergunta. So, you know, I work with Scottie Pippen. I work with Damian Lillard. Their needs are different. I work with, you know, Damon Stoudemire. Every player is different. So they all train at different... They don't all train together all the time.
Então, você viu que, por exemplo, ele trabalhou com o Pippen, com o Lillard e com... Cada um tem uma necessidade. Então, ele realmente trabalha bem específico para cada um desses caras. And for example, like today, our whole team trained together. Por exemplo, na sexta-feira, né, que é a manutenção, aí todo mundo treina igual no dia de sexta-feira. In college, we play 30 games. In the NBA, if you go all the way to the finals, you could play almost 100 games. Então, no college, a gente joga 30 jogos, né, por ano. E na NBA, se você chegar até as finais, você vai fazer quase 100 jogos, né? Então, é a diferença brutal. Our season starts, we start playing our games in November. So we got November, December, January, February. Então, no college, a gente joga novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, 4 meses. In the NBA, they start training camp in October. And you got October, November, December, January, February, March, April, May. We're still playing. It's June. It's 9 months. Então, na NBA, começa o camp, o training camp em outubro e vai até maio do outro ano. Então, são 9 meses jogando. Se forem 7 jogos nos playoffs, first round, semifinal, final e final de NBA, vai a 110 jogos. É. So Coach Bira said that if you really go to the whole way, you possibly can play like 110 games in a season. Yes. If the series goes 7 games. Yeah, you could play over 100 games for sure. So, you have to manage it because the guys that are playing big minutes can't do as much as the guys that aren't playing. So in the NBA, if I have rookie guys that aren't playing, then they'll do a lot more than the starters or all-star players. Então ele tem que fazer tomar esse cuidado que com os jogadores mais veteranos ou os jogadores que estão jogando mais, eles não vão fazer tanto quanto os caras que não estão jogando muito ou os rookie, que realmente que esses caras eles não podem, por exemplo, quando você não joga, você entre aspas não, né, não, então assim você perde o condicionamento. Então ele não pode deixar isso acontecer. Então os caras que não jogam muito trabalham mais, mesmo em viagem, do que os outros que estão jogando mais. And then if I'm coaching, like for one of your coaches, if I'm on their coaching staff and he's got a style that he likes to play, then I'll get with the coach and say, if we like to play in condition, we need to be in better condition. So I need to kind of alter my training program to the way that you play. Então, por exemplo, ele quando ele é contratado, por exemplo, o Hudson contratou o Bob. Ele vai sentar com o Hudson e vai perguntar para você, Hudson, qual é o estilo de jogo seu? O que você quer? Como é que você joga? O que você precisa? E aí, dessas informações que você vai passar para ele, aí ele vai montar todo o programa de strength and conditioning baseado na sua filosofia de jogo, naquilo que você quer. College players, they don't, on game days, all they do is the game stuff. NBA, you play 4 games in a week. So of the 15 players on our roster, 10 to 12 guys will do some type of lifting on a game day. Então, por exemplo, no dia de jogo, o cara do college, ele só faz aquele treino lá e tal, e depois vai para o jogo. NBA, e ele só tem aquilo no dia. Então, NBA, às vezes, tem 4 jogos seguidos, né, em 4 dias seguidos, que esses caras, mesmo no dia de jogo, vão fazer alguma coisa na sala de musculação. Vão estar trabalhando mesmo nos dias de jogos. O Nilson está querendo fazer uma pergunta, Bando. Then I think Denilson have another question, coach. Yes. Oi, boa noite. A dúvida que eu tenho é como que ele faz para controlar o treinamento desse atleta.
E, tipo, de quanto em quanto tempo ele, de repente, o atleta tem esse feedback, né, para ele, ou ele é reavaliado, para ele mudar o estágio de treinamento. Então mesmo porque tem a temporada, acho que deve ter o treinamento na temporada e fora da temporada, né? Então, a minha dúvida é como que ele faz para controlar o treinamento e como que é o feedback dele para o atleta ou do atleta para ele. É isso que eu fiquei meio na dúvida. So he's asking like how can you manage the training, the workouts with the guy during the season, and what do you use as a feedback that you need to increase or decrease, like this training for the for some player. Excuse me. We separate our guys into minutes that are being played. Então, primeiro ele separa esses caras, Denilson, com a média de minutos que eles jogam. Our players wear catapult monitors to measure their workload. Então, eles têm como fazer uma medida de como que esses caras estão durante esses minutos que eles jogam. So we're really aware of their load management. Então, ele está realmente sempre tendo esses dados que eles colocam aqueles negócios por baixo do uniforme, né? Então, ele tem todos esses dados e então todos os jogadores estão sendo monitorados. When we condition as a team in season, então, quando a gente faz o condicionamento como um time todo na temporada, the players that are playing heavy minutes do a different type of conditioning than the other players. Então, os jogadores que jogam realmente a maioria dos minutos, né, fazem um trabalho totalmente diferente dos outros que não jogam tanto. So, for example, if we're running baseline to baseline sprints. Então, por exemplo, quando eles vão dar um tiro de fundo a fundo na quadra. And, it's scheduled to do, 10 sets. Então, que a gente vai fazer 10 séries disso. So, run down and back twice, rest, run down and back twice, rest. Então, por exemplo, vai ida e volta, e aí tem um descanso, ida e volta, tem um descanso. The big minutes guys will maybe run 5 and then ride the bike for the rest of the period. Então, por exemplo, os caras que jogam mais, que são os caras que levam o time, provavelmente eles vão fazer, em vez de 10 séries, vão fazer 5 e vão para a bicicleta, e os outros que não jogam mais vão terminar as 10 séries, mas os outros que não jogam mais vão estar fazendo bicicleta em vez dos tiros. While they're at practice, we're making their workload, so I can see it on my computer, and I can see where their workload is. So if we're getting close to that load level, then we'll cut them off. Então, por exemplo, ele tem todos esses dados no computador dele, que é as cargas de treinamento de cada um. Então, quando ele vê que está se aproximando do máximo, que está indo, né, para o overtrain, aí ele começa a diminuir para que não passe não dê nenhum overtrain. We have built-in recovery days in season and off season as well. Então, tem alguns dias que são de recuperação, né, tanto na temporada quanto também fora da temporada. Então, ele tem esses dias de recuperação. So, for example, tomorrow, the recovery day for our players, where they'll do body maintenance and get with the trainer. Então, amanhã é dia de recuperação para alguns e depois aquele que eu falei que, né, recuperação também de corpo e tal, que os caras fazem os alongamentos, essas coisas assim. So it's mandatory for them to come in and see me and the trainer, so they might do Normatec or ice bath or, massage or whatever with them, and with me they'll do their mobility and stretching and those type of things. Okay.
Então, por exemplo, é obrigatório eles irem falar com o training, né, que é o outro cara, que daí ele pode fazer massagem, ele pode fazer crioterapia, ele pode fazer outras coisas, e com ele pode fazer mais um alongamento com elástico, alguma mobilização de articulações, essas coisas assim. Mais alguma pergunta? Any other question? Do you wanna say anything beside that you being said, coach, about how you work on the NBA? How, for example, like when I have a question. For example, every NBA team have that week that you have 4 games on that week, right? Yes. That you play one night over here. After that, you take a plane, go fly, lay over, in the other city, go to the hotel because that night you have a game. So yes. How you manage all this? This is, man, it's unbelievable that you gotta be the best. You need to be the most important guy. For example, especially in the playoffs, like when you lose a game that you almost win, or you won a game that a big time, but these guys are late and gotta sleep. But how do you manage all that? So let me translate to the guys what I said. Yeah. Eu perguntei para ele o seguinte, por exemplo, assim, todo time da NBA tem uma semana que eles jogam 4 jogos naquela semana. Então, por exemplo, ele jogou hoje à noite em Chicago, depois do jogo, ele pegou o avião, ele desceu em Indiana. Daí, nesse mês, ele vai chegar de madrugada no hotel e tal, mas à noite ele já tem jogo e por aí vai. Ou, por exemplo, numa série de playoff, que o cara jogou um puta jogo aqui, ou ele perdeu e ficou naquela, né, na baixa, ou se ele ganhou um puta jogo, ele tá eufórico. Como é que porque ele deve ser a pessoa mais importante para ele trabalhar com esses caras para o próximo jogo, que é menos de 24 horas. Go ahead, coach. Each guy's a little bit different, and it's really important for me as a strength coach. That's why it's so important to build that trust. Então, cada um desses caras é totalmente diferente um do outro. Então, é muito importante que ele falou, quando ele falou lá no começo, dele construir que o cara vai confiar no trabalho que ele vai fazer com cada um deles. Our guys feel that everything we do is individualized towards them. So the stuff that they do on a game day or in between, they feel that it's really helping them. Então, eles têm que sentir que tudo que eles fazem durante, né, esse período à noite ou entre os jogos e tal, que tudo que ele for fazer vai ser benéfico para ele. Então você tem que mostrar para o cara que isso que ele vai fazer é em benefício do jogador. So you got to build habits with each guy. Like, for example, Scottie Pippen liked to come in on game days and work out in the morning before shoot around. Então, você tem que criar alguns hábitos com cada um deles. Por exemplo, que nem ele falou, o Scott Pippen, no dia do jogo, de manhã, ele ia lá malhar com ele pesado. LaMarcus Aldridge and Damian Lillard like to come in after the game because there's a weight room at the arena and do something right after the game. Então, diferente do LaMarcus Aldridge e do Damian Lillard, que gosta de malhar pesado, tudo, e trabalhar com ele, logo depois do jogo. Now, with NBA guys, their typical training time in season is about 20 to 25 minutes. Então, um trabalho que esses caras fazem comigo durante a temporada é mais ou menos entre 20 e 25 minutos, né? Esses trabalhos, não mais do que isso. But you just build those habits, their body feels good. So, man, the exercise I did really made my shoulders feel good, or my hamstring feels good. So when they feel good, they want to come back and keep doing it.
Então, quando você cria esse hábito, o jogador fala, meu ombro tá bem show, minha panturrilha tá legal, minha perna tá boa. Então, quando o jogador sente isso, né, ele se sente bem e com certeza ele quer voltar e fazer o trabalho que ele tem que fazer. Again, I'm not trying to make them into a weightlifter. Everything we're doing is to help them be a better basketball player, help them be more explosive, help them feel stronger. So I don't care how much heavy the weight are. I just want them to feel good and feel explosive and feel mobile. Então, o papel dele não é transformar esses caras em bodybuilders, né? Que esse cara fortão. O trabalho dele é fazer com que esse cara se sinta bem, se sinta com mais explosivo, com mais explosão, que ele tenha mais performance, que ele salte mais, que ele corra mais. Então, que ele se sinta forte também. Não interessa o peso que ele vai trabalhar, né? Mas o negócio dele é que ele seja compacto e que isso gere performance. Once you build those habits and they feel like they're successful and their body feels good, then they want to come in and do it. Então, quando você realmente constrói esse hábito com ele, né, de ir toda vez, o corpo dele se sente bem, ele próprio se sente bem e realmente faz com que o cara acredite, né, no trabalho e realmente faça ele voltar sempre. So I make it a point really to get to know each player and get to know their needs and their bodies. And, for example, my shoulder feels a little sore. So let's do some things to kind of help with that. It might be some stretches or some band work, or that might be their pregame routine. Então, por exemplo, ele tem que saber, ele vai de cada pessoalmente, quais as necessidades que esse cara tem, o que ele está sentindo. Por exemplo, coach, eu estou com uma dor no ombro e tal, não sei o quê. Ele falou, não, então beleza, deixa eu conhecer você, o corpo e tal. Daí, por exemplo, às vezes, logo no vestiário, antes do jogo, ele faz um trabalho com elástico ou com alguma coisa de alongamento, alguma coisa assim. Então, ele conhece cada atleta do que aquele corpo, o que ele precisa para que o cara realmente tenha uma performance boa. And believe it or not, of our 15 guys on our roster, I get 10 to 12 guys doing something every game day. Então, acreditem vocês ou não, dos 15 caras, né, de que os times da NBA têm no plantel, de 10 a 12 deles realmente trabalham muito forte do que ele precisa ser feito, e isso na NBA é uma estatística excepcional. It's just like you as a basketball coach. If you get your guys in a good routine and they're shooting X amount of shots and they feel good and their shots go on, they want to come back and keep doing it. É a mesma coisa a gente como técnico, então, ele está falando. Se você dá um treino de arremesso, que o cara vem para o treino, se sente bem, mata a bola, né, se diverte e tal, o cara vai querer voltar, vai querer fazer mais exercício com você, porque o cara se sente bem com isso, né? Então, ele vai querer realmente trabalhar com você, e esse é o ponto. So just like you're trying to build good habits with them at practice and shooting and that, I'm trying to build the same habits in taking care of their body. Então que ele falou que eu como técnico, né, você tenta criar esse hábito bom com os jogadores com relação a treino, exercício, essas coisas assim. E ele tenta fazer a mesma coisa com o corpo dos atletas, que eles se sintam bem. I think we have another question, Coach. Bruno. Boa noite. Eu queria perguntar, Vando, para ele, até onde que ele explica os detalhes técnicos das execuções ou a questão fisiológica do que ele está propondo para os atletas, até onde, e cada atleta até onde eles perguntam também a respeito para poder entender e acreditar mais no trabalho, né? So he's asking like how deep you go with like a player, like
when you explain him, you know, the movement, you know, the basketball related with that, or and then like how deep you know you want to go, like you know, like physiological, you know, like you explain to them, and what's their feedback, how deep they are interested and wants to know more when you talk to them about it. You know, players, the high level players, they want to know just what's going to make them more explosive, quicker, stronger. You know, they don't really care about physiologically what's going on. They just want to know how this helps me. They want to see how what we're doing in here translates to what we do on the court. Então, por eles, o cara ser um atleta de elite, você entendeu o que ele falou? O cara não quer saber a parte de fisiologia, essas coisas assim. Ele quer saber se vai ajudar ele a ser mais vivo, mais saltar mais, correr mais, se vai que ele vai ter performance. Então ele quer saber dessa parte. Se funciona ou não. Se vai funcionar ou não. Thank you. I think it's important for us coaches to sell them. Anything we can do to sell them on buying into what we're doing. You know, we have to, you know, show that, hey, this is what's going to help you get to that next level. This is what's going to make you a better shooter, a better defender, stronger in the post, you know, better conditioned. Então, é o ponto de você... A gente fala aqui nos Estados Unidos assim, vender o peixe pro cara, né? Fala só, se você fizer isso, você vai chegar no próximo nível, você vai ser um chutador melhor, você vai correr mais, você vai saltar mais, você vai ser um melhor defensor, você vai posicionar melhor no pivô. Então, aqui, assim, para eles, na NBA, o quanto você consegue vender o seu peixe para eles ou não. Entendeu, Bruno? Entendi. Posso complementar uma pergunta? Pode. E isso funciona bem na questão física, né? Porque daí ele quer pular mais alto, ele quer ser mais rápido, ele quer estar mais forte. Mas nas questões técnicas, eu não sei, ele falou que trabalha simultâneo, né? A questão física voltada para o basquete. Mas mesmo na linha do basquete, na questão técnica, não há um interesse deles, porque isso pode ajudar eles, inclusive, a melhorar um arremesso, uma mecânica de arremesso, ou alguma coisa nesse sentido. So Bruno is kind of like a specialist, like a kinesiology. Okay. Yes. So like even like when you put like some, for example, do you know like when you have like the box and you guys have 1 foot and go and you put like a medicine ball on his hand and go for a layup? You know, right. That's basketball related. Right. Even with that, you know, that like they, you know, his curiosity is like they don't even wants to know why, you know, they're doing like a, you know, like a, when you're talking about movement, like a, hey, I'm doing right or wrong and what I need, my elbow, you know what I mean, Coach? We'll coach the technique on that. If coach wants to close out a certain way or step to a shot a certain way, we'll teach that technique. But most of these guys don't care what, you know, it's that, you know, what's the movement in my shoulder. They just, I want to teach it the way we're doing it on the court. So if we're closing, I want to teach the way that we're closing out, you know, the way the coaches want it. You know, everything we do in the weight room is a carryover to what we're doing on the court. Okay. So, é que ele falou, cada técnico tem a sua filosofia, né? Então, por exemplo, um close-out, o técnico fala, olha, eu quero que o close-out seja feito desse jeito, que era a mão aqui, a perna, tal, não sei o quê. Quando eles forem trabalhar lá com ele vai cobrar isso, né, dos caras. Mas, se não, ele falou que a maioria dos caras querem mesmo saber de performance. Ele fala assim, ó, isso aqui, se eu fizer no jogo, vou ser melhor, vou sair com a mão aqui e tal, não sei o quê. Então, tudo que ele faz, ele tenta realmente fazer tudo com relação a jogo. Por exemplo, esse exercício que eu falei, sabe quando você tem a caixa assim, você vem com uma perna e faz a elevação com o joelho, né, Bruno? E põe a mão em cima. Ele dá uma bola de medicine ball pro cara. Então, quando o cara fica assim,
quando ele põe a perna, ele vai como se fosse fazer uma bandeja e leva a medicine ball lá em cima. Então ele está trabalhando o exercício com o que ele usa em jogo, entendeu? Ok. Consciência corporal. Tranquilo. Obrigado. Thank you. So, thank you, coach.